Se for de pé, abrirem as suas Bíblias, no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios 5, 17. Amém? 2 Coríntios 5, 17. E a palavra vai nos dizer assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, eis aqui a Tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai. Fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, Senhor, sobre aquilo que o Senhor quer tratar essa noite, Pai amado. Eis-me aqui como instrumento Teu nas Tuas mãos, para ser usado, Senhor, meu Deus, meu Pai, em paz, conforme lhe apraz. É o que eu te peço, e assim eu te louvo, e assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, o tema que eu escolhi, o título, né, para essa palavra hoje é a identidade de Cristo em nós. A identidade de Cristo em nós. Hoje, em torno do mundo todo, há em torno de 8,2 bilhões de pessoas. É muita gente, né? Você já parou para pensar? 8,2 bilhões de pessoas, segundo os estudos que fizeram, levantamentos diz. E essa marca é impressionante. O que ainda é mais impressionante sobre tudo isso é que eu e que você, no meio desses 8,2 bilhões de pessoas, somos únicos. Não existe outra irmã Valéria, não existe outra irmã Socorro, não existe outro irmão Abraão. Somos únicos. Nós vemos o capricho e o cuidado do nosso Deus, né? Ele poderia fazer uns 20 iguais, né, para economizar o trabalho dele, mas não. É o cuidado do Pai. Nós somos únicos. E mesmo nós sendo únicos, aí você pode dizer assim, mas tem irmãos que são idênticos, né? Tem irmãos realmente que são idênticos, e são chamados univitelinos, que são irmãos que você olha e chega até a confundir. Aparência muito igual, muito parecida, né? Porém eles ainda não são totalmente iguais, embora tenham o mesmo DNA, eles não são iguais. E o que difere um do outro, algo que difere todos nós, se chama impressões digitais. A sua impressão digital é única. Você sabia disso? Não há outra pessoa no planeta que tenha essa marca aqui na ponta dos dedos. Só você tem. É tão única que ela hoje serve para você ter acesso à sua conta bancária, serve para você desbloquear o seu aparelho celular. Tem pessoas que usam até já em escritórios, em porta de casa, para desbloquear. Interessante isso. Eu fui procurar saber como é que, a partir de que é criada essas marcas digitais nas nossas mãos, e eu descobri que ela é criada quando a gente ainda é um bebezinho na barriga da nossa mãe. Quando a gente está ali se movimentando, ela está sendo desenhada. Interessante isso, né? Deus está desenhando ali, quando a gente está na barriga da nossa mãe, as nossas marcas digitais estão sendo desenhadas, ou seja, somos diferentes. E esse mesmo Deus que nos fez diferentes um do outro, Ele deseja que nós todos sejamos. Ele nos fez diferentes um do outro por fora, mas Ele deseja que nós sejamos iguais por dentro, iguais ao seu Filho. E é sobre isso que eu quero tratar essa noite, a voltarmos à nossa identidade inicial, porque nós éramos igual ao Filho na totalidade, nós éramos igual ao Pai na sua totalidade, lá na criação. É sobre isso que eu quero trabalhar essa noite. E para a gente falar sobre isso é necessário que a gente volte lá para o começo de tudo. O pastor estava falando já sobre o Adão, sobre a Eva, né, pastor? Mas a gente vai falar um pouco mais.
Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis 1:26. A palavra vai nos dizer: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém. Então, o nosso Deus, Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Ele fala para Jesus, que está ali com ele naquele momento: façamos o homem conforme a nossa imagem. Quando ele fala isso, conforme a nossa imagem, ele está falando sobre ele era um homem. Então, orelha, nariz, olhos, boca, conforme a nossa imagem. E ele diz: façamos o homem conforme a nossa semelhança. E aqui também o Senhor está falando sobre as suas características, sobre a sua moral, que aí o homem passa a ser então ali uma criatura perfeita, irrepreensível, de caráter puro, sem pecados, que não envelhecia. O homem passa a adquirir as características e a semelhança do seu Criador. Então nós éramos o quê? Perfeitos. Nós tínhamos o caráter puro, nós éramos irrepreensíveis. Nós tínhamos a identidade genuína de Cristo em nós. E o que é que fez com que nós perdêssemos essa identidade? Nós fomos criados perfeitos, e o que é que fez com que nós perdemos essa identidade? O que é que aconteceu que manchou essa identidade inicial? Vocês poderiam me dizer essa noite? Alguém pode me dizer o que fez com que nós perdêssemos essa identidade que o Senhor nos fez? Pecado. Muito bem, irmão. Através do pecado. O pecado, ele corrompeu a nossa identidade. Ele desfez o plano inicial que Deus tinha para com o homem. O pecado, ele deturpou a nossa comunhão com Deus. Ou seja, ele nos desvirtuou. O pecado, ele fez com que nós perdêssemos a imagem de Deus, e nós ficou desfigurada a partir do pecado. E o pecado, querido, ele é uma doença. O pecado, ele é uma doença. Ele causa dor, ele causa sofrimento, ele causa angústia. E se ele não for tratado, ele causa a morte eterna. Então, todos estão conseguindo entender o que eu estou querendo passar? E nisso o Senhor nos fez perfeito. Mas agora vem o pecado. E o pecado tira essa perfeição que nós tínhamos. Ele quebra, ele atrapalha aquele plano inicial que o Pai tinha para conosco. É interessante dizer que no momento ali que o homem, a mulher no caso, e o homem depois após, ele dá aquela mordida ali, aquela mordida, ela significa a legalidade da identidade de Satanás agora sobre a vida do homem. Porque ele não poderia colocar essa identidade em nós, essa identidade maligna em nós. Então, ele tinha que lançar algo, e o homem teria que dar abertura para que ele pudesse entrar, para que ele pudesse agir em nossas vidas. Então, naquele momento, aquela mordida ali na maçã significa isso: a desobediência ao Pai. Ali naquele momento em que Eva mastiga, morde aquela fruta, ali ela está dando legalidade para que agora a identidade de Satanás possa adentrar no nosso ser. E por isso que a nossa identidade inicial foi corrompida. Com a identidade corrompida, querida, você tem uma identidade perfeita, você está usando ela perfeitamente, você bota no bolso, ela se molha ou ela se mancha, e ali, quando você olha, rasgou o seu nome, rasgou, ela ali se torna uma identidade corrompida. Pronto.
quando o pecado adentrou em nossas vidas, ele fez justamente isso. Ele atrapalhou o nosso vínculo com Deus. Ele desvirtuou. Amém? E aí o homem agora passa também a ter a identidade do inimigo em si, através dessa legalidade. E aí, 2 Timóteo 3:2-5, vamos ver as características que agora entram dentro do ser humano, faz parte agora também do ser humano, através dessa legalidade. 2 Timóteo 3:2-5. Olha, ele vai dizer assim: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, que mais? Desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. A palavra vai dizer que sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos seus deleites do que amigo de Deus. Veja, tanto de coisa que agora adentra na natureza do homem. O homem que era incorruptível, que tinha a semelhança, caráter puro de Deus, tinha a semelhança do seu Criador, agora passa a também ter todas essas coisas aqui. Então a nossa briga hoje, até hoje, é mortificarmos isso aqui, ó, nosso ser. Mortificarmos. Todos os dias a nossa luta é essa. Foi através da legalidade em que o homem deu ao inimigo. Interessante falar sobre isso é que no momento, eu quero focar ainda nesse ponto, o momento que antecede a queda do homem, está lá em Gênesis 2, 4 e 5, Satanás lança ali o engano a Eva. Ele fala: certamente, se você comer desse fruto, você não morrerá. Vocês não vão morrer se você comer desse fruto. E vocês serão como ele. Então, veja que Satanás usa, né? Ele usa ali a curiosidade e a ganância para atrair ali Eva a querer comer daquele fruto. Ele diz: olha, certamente vocês não morrerão e serão como Deus. E quando ele fala que serão como Deus, é interessante frisar isso aqui, que ele não está falando aqui, quando ele fala ser igual a Deus, ele está falando sobre caráter, ser igual a Deus em pureza. Satanás está propondo ser igual a Deus na sua majestade, no seu poder, na sua soberania. É isso que ele está propondo ao homem. Olha, vocês vão ser igual a ele. Só que perceba que esse desejo não partiu do coração do homem. O homem não queria ser igual a Deus. Ele entendia a sua posição como criatura, mas agora Satanás lança essa possibilidade a ele: vocês serão igual a ele. Esse desejo partiu do coração dele, por isso ele foi expulso dos céus. E agora ele quer lançar isso ao homem. Esse mesmo desejo que ele tinha no seu coração, ele quer lançar ao homem, de ser igual ao seu Criador. E vejam o problema disso, queridos. Muitas vezes a gente passa batido nisso. O problema que Satanás coloca aqui e que repercute hoje na nossa sociedade. Ele aqui está propondo quebrar hierarquias. O Criador se igualar, a criatura se igualar ao seu Criador. É isso que ele está propondo. O Criador agora, e a criatura agora é igual ao seu Criador. É isso que Satanás está propondo. Ele também está desprestigiando a figura paterna. Você consegue entender isso? Satanás, nessa proposta que ele lança, ele quer ali desprestigiar a posição do Pai, do Criador. E como isso repercute hoje na nossa sociedade? Mas é só o que nós vemos hoje: filhos desobedientes aos pais, filhos que querem medir força com seus pais. Aqui, ó, de igual para igual. Se o pai fala uma coisa, o filho fala duas. Entendeu? Quer medir força.
Isso é totalmente satânico e foi lá atrás. Foi lá atrás que foi aberta a legalidade para que isso hoje viesse a influenciar a nossa sociedade. Você consegue entender isso? A partir desse momento em que ele lança essa ideia de que vocês serão como ele. E de fato nós éramos igual ao Senhor em santidade, em pureza, e bastava isso para nós. Nosso papel de filho já tinha nos dado tanta coisa, mas ali o homem, ele quis experimentar o fruto proibido, né? Eu quero abrir aqui um parênteses sobre isso que eu estou falando, quando eu falei que o homem ele foi atraído ali pela curiosidade, pela ganância, que são dois sentimentos muito perigosos. Um sentimento da curiosidade, eu não diria que era totalmente maligna, porque sem a curiosidade, os homens hoje não teriam inventado tanta coisa, criado tanta coisa. Eles foram curiosos, né? Para descobrir experimentos, fazer experimentos e tudo. Mas a ganância, esse é um sentimento totalmente maligno. Então, Satanás usou esses dois sentimentos para atrair o homem. E eu quero abrir um parênteses sobre isso, porque eu me lembrava, enquanto o Senhor trazia essa palavra no meu coração, quando eu iniciei o meu trabalho, eu trabalho nas endemias, na Sucan, né? Trabalho já há 16 anos. E eu estava no início da minha carreira na área da saúde, um menino ainda de 21 anos, muito novo ainda, né? E eu me lembro que eu entrei numa casa de um rapaz novo, ele tinha, acho que acredito eu, no máximo 35 anos. Aparentemente um rapaz bem sucedido, rapaz de boa aparência. E esse rapaz fez um trabalho, e na hora que eu estava saindo ele me ofereceu uma água, perguntou se eu queria merendar. Eu falei, não, obrigado, eu aceito só água, né? E enquanto eu bebi a água, ele entrou lá nos cômodos e trouxe uma bolsa. E ele colocou essa bolsa em cima da mesa, e ele tirou um conteúdo que até então eu não tinha certeza que era. E ele perguntou, você sabe o que é isso aqui? Eu falei, rapaz, eu imagino que seja, mas não tenho certeza. E era cocaína, era pinos de cocaína, né? Estava já dentro dos pinos, e era uma quantidade até considerável. E ele colocou aquela cocaína ali, e ele preparou lá, se eu não me engano, ele colocou até numa frigideira. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, gente. Então você imagina o nervoso que eu estava nessa hora. Se eu não me engano, ele colocou dentro de uma frigideira e meio que esquentou ela ali, não sei. Sei que no final ele colocou em cima da mesa, fez ali umas fileirinhas em cima da mesa e pegou um canudinho e começou a puxar. Puxou a primeira fileirinha, puxou a segunda na minha frente. Aí quando chegou na terceira ele falou, pronto, agora é a sua vez. Aí eu falei assim, rapaz, obrigado, mas eu não quero não. Aí ele falou assim, você tem certeza? Rapaz, você sabe quanto é que custa isso aqui? Estou te oferecendo de graça, rapaz. Pega aí, experimenta. Se você não gostar, tudo bem. Mas vou te dizer uma coisa, cara. Não tem sensação melhor. Uma sensação maravilhosa. Quando você está estressado, trabalha na correria, cara, isso aqui te dá um alívio, te traz uma paz. Você vai ficar leve. Aí eu comigo, rapaz, você vai ficar mais leve porque eu já sou o sábado aqui voando. Né? Ele falando lá e fazendo uma propaganda sobre aquele produto. E na época eu ainda não era cristão, ainda não tinha aceitado Jesus. Mas eu tinha tido contato já com o Senhor, através da minha família, através da minha tia, que é uma mulher de Deus. Então eu tinha uma base. E eu sabia que aquele caminho poderia me levar a não ter a possibilidade de voltar mais. Então, naquele momento, o medo falou maior do que a curiosidade. E eu falei, não, eu não quero. E aí ele falou, tudo bem, eu respeito a sua opção. Ou seja, ele não me obrigou, ele me ofereceu.
Passou muitos anos, eu aceitei Jesus e eu entendi, depois, muito tempo, que aquele homem ele foi usado por Satanás para me oferecer o fruto. E pela graça do nosso Senhor Jesus, não por mim, mas pela graça de Deus, eu disse não. Talvez se eu dissesse sim, eu já não estaria aqui. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. Ele já tinha algo escrito para a minha vida, assim como Ele tem para cada um de nós. E eu disse não. Então é uma escolha. O versículo que a gente tratou aqui no início, que é o 2 Coríntios 5,17, ele vai falar assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Entenda, querido, que para mim, aqui, preste atenção nessa frase, está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, para mim ser uma nova criatura, é necessário que eu esteja em quem? Em Cristo. Tem muita gente pensando que para mim ser uma nova criatura é necessário que eu esteja só na igreja. Não. Claro, é necessário também que eu esteja na igreja, a igreja faz parte, mas o principal é estar em Cristo. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Então ela não vive essa identidade que o Senhor tem nos colocado, tem nos chamado a viver. Só conseguimos anular nossa velha natureza se estivermos em Cristo Jesus. E aí você pode me perguntar assim: como é estar em Cristo Jesus? Não saiba. Eu vou te dar aqui alguns exemplos de como estar em Cristo Jesus. Primeiro, viver sobre a vontade do Pai. Para você estar em Cristo Jesus é necessário que você viva sobre a vontade do Pai. O próprio Filho Jesus, ele diz lá em Mateus 6, versículo 10, ele vai dizer na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele próprio vai dizer: eu não vim para fazer a minha vontade. Jesus falando: eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para cumprir a vontade daquele que me enviou. O próprio Jesus dizendo isso. Ou seja, para mim estar em Cristo é necessário viver sobre a vontade do Pai. Segundo ponto, viver assim na terra como no céu, né? Porque o plano de Deus era que assim no céu assim aqui na terra. Exatamente, com certeza, meu irmão. Bem colocado essa observação. Segundo ponto, viver sobre a sua proteção. Salmo 33, versículo 20. Aqui, gente, para a gente ler juntos, por favor. Salmo 33, versículo 20. Viver sobre a sua proteção. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o quê? Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. A nossa proteção está no Senhor. Se você está em Cristo, então você não se confia mais em si. Você não confia mais nos outros nesse aspecto que eu estou dizendo. Viu? Não vamos pensar que agora não vou mais confiar no meu amigo, no meu irmão, no meu parente. Estou dizendo nesse aspecto. A sua confiança plena está naquele que te resgatou. Terceiro ponto, agora eu vivo sobre a sua direção. Se eu estou em Cristo, agora eu vivo sobre a direção de quem? Do meu Criador. Eu não vivo mais agora conforme a minha vontade. Eu não vou agora aos lugares que eu desejo, do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, não. Agora é sobre a direção do meu Criador. Provérbios 3, versículos de 5 ao 7, o que é que diz? Provérbios 3, versículo de 5 ao 7. O que vai dizer aí? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio em teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ou seja, eu agora ando
sobre a direção do meu Deus, não mais sobre o meu desejo, sobre aquilo que eu andava antes. Certo? Quarto ponto, agora passo a viver sobre a sua palavra. Se eu sou nova criatura em Cristo e eu estou em Cristo, eu vivo sobre a sua palavra. Salmo 119, versículo 105, vai dizer o quê? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ela clareia as nossas ações. Essa palavra ela vai me direcionar a ir por caminhos certos. Se antes eu andava em caminhos errantes, porque eu não tinha a direção do Senhor, mas agora eu tenho a direção dessa palavra, e essa palavra ela me direciona por caminhos corretos, caminhos que agradam ao meu Pai. Bem? Ainda sobre essa questão da direção, sobre a sua palavra, lá no Salmo 119, versículo 11, o Salmo 119 é maravilhoso. É bem extenso, mas ele fala muito ao nosso coração. O que é que vai dizer aí? 119, 11. Versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se essa palavra ela está comigo, ela me acompanha, então o inimigo ele não tem mais espaço na minha vida. Não é pela minha força, mas é porque agora eu resolvi obedecer a sua vontade, a sua palavra. Dando continuidade no versículo, o versículo fala assim: as coisas velhas, elas ficaram para trás, tudo se fez novo. A conversão em Cristo, queridos, na minha vida, na sua vida, ela faz a gente caminhar por lugares novos. Ela nos faz ter novas experiências e ela te traz uma nova vida. É verdade? Quando você começa a caminhar com o Senhor, você vive coisas novas, você vai em lugares novos. Quando eu falo novos lugares, eu não estou falando de lugares físicos, embora o Senhor também te leve, mas nós falamos sobre experiências com o Senhor. Ele te leva ao profundo da intimidade com Ele. Ele te leva a lugares que você nem imaginava. E Deus estava falando com o Moraes, no discipulado, ele estava falando: Moraes, que eu conheço o Moraes desde a nossa adolescência, e nós éramos católicos, apostólicos, romanos, nós dizíamos que era, mas nem era, porque a gente não tinha frequência, enfim. E a gente achava que conhecia Jesus, conhecia Deus, né? Quando a gente fala, conversando com o Moraes, já faz um tempinho, não sei se o Moraes lembra, quando a gente foi apresentar essa palavra, quando a gente começou a mergulhar nela, começou a entender ela, a gente começou a ir por lugares que a gente nunca imaginava. A gente começou a experimentar algo que a gente nunca tinha experimentado. E a gente começou a viver algo que a gente nunca tinha vivido. É esse lugar que o Senhor quer nos trazer, para essa intimidade. É esse lugar que Ele nos chama, querido. Essa intimidade com Ele. Então Ele me traz novos lugares, me traz uma nova experiência, uma nova vida. Estar com Cristo e em Cristo nos faz desconstruirmos o nosso eu, e agora nós passamos a ser reconstruídos por Ele, obtendo a identidade de Cristo em nós. Quando nós nos colocamos na posição de filhos, de servos, então agora Ele vai mudar a nossa história. Ele começa a desconstruir aquela natureza que está contida no nosso ser, porque ela foi colocada, ela foi dada legalidade para que ela entrasse. Então o Senhor começa a tirar ela, arrancar uma por uma, para nos fazer uma nova criatura no Senhor. E aí, quais são os indicativos, né, que hoje eu tenho essa identidade de Cristo em mim?
O que é que vai mostrar para mim e para as pessoas que hoje eu tenho essa identidade, que eu adquiri essa identidade, que eu resgatei ela em mim, na minha vida? O que é que vai identificar isso? Aqui eu trouxe 8 pontos para a gente estar refletindo sobre isso, que são indicativos que mostram que essa identidade de Cristo voltou a fazer morada no meu ser. Primeiro, eu me colocar na condição de filho. Porque quando nós éramos no mundo, nós não nos colocávamos nessa condição. Era você que tomava as suas ações do jeito que você queria, do jeito que você bem entendia. E você dizia assim: eu sou dono da minha vida. Eu faço e aconteço do meu jeito, porque eu sou dono do meu nariz e eu sou dono da minha vida. Não é verdade? Mas agora, quando eu aceito o Senhor Jesus, eu adquiro essa nova identidade de Cristo em mim. Então agora eu me coloco na condição de filho. Então agora eu não faço mais o que eu quero, eu faço aquilo que Ele quer. Então o filho, ele obedece o pai. O filho, ele escuta o pai, ele recebe o conselho do pai e aceita. Ele admira o pai. O filho, ele ama o pai e ele honra o pai. E o filho, ele não tem vergonha do pai. Não é verdade? Quantas pessoas que ele dizem, levantaram a mãozinha, aceitei Jesus, mas continuam fazendo as coisas do seu jeito. E na oportunidade que tem para declarar o nome do Senhor Jesus, ele fala: não vou. Ele está se envergonhando do seu pai. Aquele que adquiriu a verdadeira identidade, aquele que é nova criatura em Cristo, ele tem essas características aqui, ó. Ele tem essas características, é necessário. Segundo ponto, se eu tenho uma identidade de Cristo em mim, eu sou alguém que busca a presença do meu Pai continuamente, todos os dias. Não é só no dia de culto, não é só no dia de uma reunião na igreja, não é só no momento, durante o dia, que eu vou buscar a presença do meu Pai. É em todo instante, é no meu trabalho, é na hora que eu estou tomando banho, é na hora que eu saio para passear com meu filho, é em todo o tempo. Eu busco essa intimidade com o Senhor também, ali na oração, em jejum, na leitura da palavra. Eu busco conhecer o Senhor, eu busco conhecer o meu Pai. Querido, deixa eu dizer uma coisa: se eu e você, nós não temos essa sede, essa vontade de buscar a presença do Pai continuamente, nós não temos a identidade de Cristo em nós. Não temos. Eu não vou falar de palavras bonitas para trazer conforto ao coração dos meus irmãos. A verdade tem que ser dita. E quando o Senhor ministrava essa palavra no meu coração, é uma palavra que pode soar dura, mas é verdade. Muitas vezes nós temos negligenciado o nosso tempo com Deus. Temos colocado tantas coisas como prioridade nas nossas vidas, e o Senhor tem ficado lá no último momento do nosso dia. O Senhor, Ele quer mais de nós. E se verdadeiramente, volto a dizer, eu adquiri essa identidade, se eu sou nova criatura, então eu tenho sede de buscar a presença do meu Pai. Terceiro ponto, esse aqui é forte. Eu tenho um amor por vidas. Eu desejo resgatar vidas. Quanta dificuldade hoje, né, pastor? As pessoas saírem da sua casa para resgatar vidas. Parece que a gente só é crente dentro da igreja. Parece que a gente só ama dentro da igreja. Parece que a gente só quer bem aos nossos irmãos, que é fácil demais. Você chega, você abraça, você deseja a paz do Senhor, você diz amado, querido, mas o Senhor está nos chamando aí lá fora. Ei, se eu sou nova criatura, eu tenho esse desejo louco de fazer
com que aquelas pessoas que estão lá fora conheçam aquilo que eu conheci. O meu coração tem que sangrar de vontade de que essas pessoas que estão lá fora também possam ter a felicidade que eu encontrei. Quanto tempo nós temos dedicado a nossa, para o teto que é mais próximo, a pessoas da nossa família que estão afastadas? Quanto tempo temos dedicado a amigos de trabalho? Está em oração por essas vidas? Senhor, me dá uma oportunidade para me chegar nessa vida e falar do teu amor, falar da tua graça, falar do teu poder. Nós temos dado tempo para isso. Isso é amor por vidas. Quando você se debruça no chão e você ali vai orar, pedir ao Senhor por aquela vida. Quando você sai da sua casa, às vezes tem um vizinho do lado da sua casa que está precisando de uma palavra. É só uma palavra, querido. Às vezes só dizer assim, ó, vem para Jesus, Ele tem algo para a tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer fazer tudo novo. Às vezes é só isso, e a gente não sai. A gente tem uma dificuldade tão grande de amar. O Senhor tem nos chamado, querido, a viver essa identidade por completo. E essa é uma das características. Se eu não tenho esse amor, esse desejo do meu coração, então eu ainda não adquiri essa identidade de Cristo em mim. Quarto ponto, e aqui eu vou citar alguns versículos. Para os irmãos eu não vou ler, porque senão vai tomar muito tempo, mas eu vou deixar aqui a referência, caso os irmãos queiram voltar, estar refletindo em casa. Amém. É bom para a nossa edificação. Quarto ponto, que me indica que eu sou uma nova criatura em Cristo, que eu tenho a identidade dele em mim. Eu me torno alguém manso, alguém humilde, assim como ele foi. A referência lá em Mateus 11, 29. Manso e humilde. Eu me torno alguém justo, como ele é, como o Pai é. Duas referências, Deuteronômio 32, 4 e Salmos 89, 14. Depois, se você puder ler essas passagens, com certeza o Senhor tem algo a falar também sobre isso aqui que está sendo ministrado. Sexto ponto, alguém que adquiriu essa identidade de Cristo, ele agora é limpo de coração, como o Senhor era. João 3, versículo 2 e 3. Agora também eu passo a ser alguém pacificador. Se eu antes era aquele irmão, aquela pessoa que via uma situação ali pegando fogo e eu jogava mais gasolina para o negócio esquentar mais, para a situação ficar ainda mais tensa. Porque tem pessoas que são assim, né? Às vezes tem duas pessoas discutindo, aí toma partido. Não, é mesmo, tem razão mesmo. Não é assim. Não é verdade? Tem pessoas assim, que em vez de trazer a paz, traz mais contenda. Não, agora eu me torno alguém pacificador. A referência está lá em Romanos 12, versículo 18 ao 21. E o oitavo ponto, importantíssimo, como todos os demais, mas esse aqui com certeza muito importante. Oitavo ponto, que identifica a minha identidade em Cristo. Eu estou disposto a vencer o processo. Eu estou disposto a percorrer o deserto e não desistir no meio do caminho. Quantos desistem no meio do caminho? Mas a nossa referência maior é quem? Cristo Jesus. Ele foi tentado no deserto, não foi? Mas ele prosseguiu. Ele sabia o que esperava ele lá no fim da linha, era uma cruz. Ele sabia que o sangue dele ia ser derramado por pessoas que não valeria a pena, de fato, porque nós éramos pecadores, sujos. Mas ele falou: não, eu estou disposto até o fim. Eu vou pagar esse preço por amor a nós. E hoje o Senhor nos chama a percorrer esse caminho, a continuar, a não desistir. Vão surgir dificuldades? Vão surgir situações que vão fazer você querer desistir? O inimigo vai potencializar sobre a tua vida. Eu não vou dizer que vai ser fácil, que é mentira. Quem prega dizendo o mar
felicidade quando você aceita Jesus na tua vida, vai ser um mar de rosas, é mentira. Vai potencializar as dificuldades, mas eu vou te dizer uma coisa: há um Deus com você agora. Há um Deus segurando a tua mão, há um Deus te erguendo, há um Deus te fortalecendo, há um Deus te renovando, há um Deus te dando força para continuar. Aleluia. Faça que a referência, Lucas 9,62, sobre isso: não desista, não solte a mão do arado, não olhe para trás, continue. Há uma promessa lá na frente para todos aqueles que persistirem. Aleluia. Ainda falando sobre essa questão de persistência, Israel ele teve três, eu quero citar aqui os 3 primeiros reis de Israel. Todos eles governaram durante 40 anos. Coincidência, eu não sei. Os primeiros 3 reis de Israel governaram durante 40 anos. A igreja saberia dizer quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Quem é? Saul foi levantado para ser o rei de Israel sobre aquela nação. Saul começou bem, a palavra vai dizer que ele foi cheio do Espírito Santo, mas no meio do caminho ele começou a tomar decisões por ele. Ele começou a fazer o caminho próprio dele, ele largou a mão de Deus. Então ele largou a condição de filho. Ele falou: não, agora eu sou rei, agora eu decido, é eu que faço, é eu que aconteço. Se perdeu, se tornou um rebelde, perseguidor, assassino e foi um suicida. Ele se matou no final da sua vida. Olha que vida conturbada, porque ele não persistiu no caminho, ele desistiu, ele largou a mão do Senhor e agora eu vou viver do meu jeito, com as minhas escolhas. Segundo rei, Davi, vou falar de Davi por último. Terceiro rei, Salomão, seu filho. Salomão começou bem, muito bem. É um homem sábio, abençoado por Deus. Não houve na terra um homem tão sábio como Salomão. Deus proveu a sabedoria daquele homem grandiosamente. Só que no meio do percurso dele, ele era um homem que temia o Senhor, que adorava o Senhor, mas no meio do caminho ele começou a adorar outros deuses. Ele começou a largar a mão do seu Senhor e agora ele começou a querer viver a vontade que as suas esposas propunham para ele, que as suas mulheres propunham para ele. E ele começou a largar a mão do Senhor, começou a largar a mão do Senhor e se afastar. Ele não guardou, ele não persistiu, ele não foi até o final com o Senhor. Davi, seu pai, esse permaneceu. E olha que Davi errou, Davi fez bagunça, pagou o preço também pelas escolhas dele, mas ele tinha um diferencial: ele se arrependia, ele reconhecia o seu erro. E esse homem, a palavra vai dizer que no final ele teve ali dias longos e ele dormiu em paz. E a própria palavra vai dizer: um homem segundo o coração de Deus. Davi era perfeito, queridos? Não. Ele pecou, ele matou. Coisas terríveis Davi fez, ele pagou o preço por isso. Só que olha só esse título que ele recebe, queridos. Já pensou? Um homem segundo o coração de Deus. É forte isso, né? O homem receber esse título. Ele persistiu. Deus, ele deseja que as nossas digitais elas sejam iguais à do seu Filho, santas, limpas e puras. As mãos do inimigo, onde toca, ela destrói, ela divide, ela rouba, ela mata. Porém, as mãos de Jesus, ele deseja que as nossas mãos também sejam assim. Mãos que tocam e tragam união. Mãos que tocam e curam. Mãos que tocam e limpam. Mãos que tocam e reconstruam. Mãos que tocam e dê vida. Quando as minhas mãos refletem agora a
identidade de Cristo. Pelo poder dele na minha vida, eu posso operar isso. Através dele, não pelo meu poder. Mas se eu tenho essas digitais que ele quer que eu tenha nas minhas mãos, ele me dá poder e autoridade para isso. Para você orar por uma pessoa e a vida dela ser estabelecida, ela ter um encontro ali naquele momento, o Senhor nos dá essa autoridade, queridos. E assim também, como igreja, no coletivo, o Senhor também nos chama a ser uma igreja que tenha a identidade do Senhor em nós. Como? O maior exemplo de igreja primitiva, a igreja de Atos, era uma igreja que tinha unidade, tinha amor, tinha poder, havia entrega com esses irmãos e havia nelas frutos. Uma igreja que tem a identidade de Cristo é necessário que ela tenha isso aqui. Unidade, amor, poder, entrega, frutos são características, querido. Cristo é o nosso modelo de santidade e retidão. Sua vida na terra oferece um padrão para o nosso próprio comportamento e atitude. Quanto mais nos alinharmos à identidade de Cristo, mais nos aproximamos desse padrão, mais nos aproximamos dele. Para finalizar, quero deixar aqui Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você crê nisso? Você está em obra. Permaneça. No final de tudo isso, a tua identidade vai ser perfeita. Enquanto isso, ela está em construção. Ela está em construção. Eu quero aqui, de novo, falar esses pontos para que fiquem na nossa cabeça, para que a gente saia daqui hoje com isso no nosso coração. Que eu viva a vontade do Pai, que eu viva sobre a sua proteção, que eu viva sobre a sua direção, que eu viva agora sobre a sua palavra, que agora me coloque na condição de filho, que agora eu seja alguém que busque Ele continuamente, que agora eu ame as vidas lá fora, que agora eu tenha um amor constante por essas vidas e que eu busque alcançá-las, que agora eu seja manso, que agora eu seja humilde, que agora eu seja justo, que agora eu seja limpo de coração e pacificador. E por último, que agora eu continue caminhando, que eu não desista. Há uma promessa para você, há uma promessa para mim. No final desse caminho, Ele virá buscar, nós receberemos um corpo incorruptível, livre do pecado, e moraremos com Ele na mansão celestial para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra eu quero deixar aos irmãos essa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.